E aí galera, beleza? Eu sou o Hércules e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos comprimir as texturas aqui dentro do Spark. Como vocês sabem, nós tivemos uma atualização aí recente agora no sistema de compressão. Então a maioria das pessoas já estão mandando mensagem perguntando como é feita a compressão agora, como ativar o No Compression. Afinal mudou tudo aqui, né? Como nós podemos perceber. Então eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar como a gente pode comprimir e também qual a forma que eu indico que vocês comprimam as texturas para que percam o mínimo de qualidade possível. Eu já havia gravado esse vídeo, né, no meu curso Spark Pro. Inclusive, se vocês quiserem saber mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nós estamos com um cupom super legal lá. E eu já tinha falado lá para os meus alunos sobre as formas que eu achava que eram as melhores de comprimir as imagens, pois eu percebia que a qualidade não diminuía tanto quanto a compressão automática do Spark, que, como vocês sabem, às vezes até faz com que a sua textura suma da tela, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui primeiro como que está agora o sistema de compressão. Então, selecionei qualquer imagem aqui, vocês podem ver que a gente não tem mais aquele botãozinho, né, o No Compression, onde a gente ativava a não compressão das texturas. E sim, agora temos esse Automatic Manual ou None. Bom, pessoal, vamos lá. Como você poderia ativar o No Compression nessa textura? O No Compression agora passou a ser o None. Então você coloca None e agora ele já faz o No Compression. A coisa chata disso aqui é que você vai ter que fazer de um por um e não tem aquele botãozinho super prático mais para você ativar, né? Mas a vantagem é que agora você não precisa fazer mais de uma em uma textura. Mas sim você pode selecionar todas as suas texturas, como eu fiz aqui nesse caso, né? Selecionei aqui com o Shift, então selecionei todas as texturas. E eu posso ir aqui, Compression, e colocar todas em None, None e None. E agora eu já estou com Compression desativado aqui nas minhas imagens, beleza? Então não vai ocorrer a perca de qualidade. Agora, como que eu posso comprimir da melhor forma possível para ter a melhor qualidade possível? Eu vou mostrar para vocês esse segredinho aqui, porque eu já havia ensinado para os meus alunos. Então vamos aqui no modo manual. Como vocês sabem, o automático é a compressão automática do Spark, o None é o No Compression, ou seja, sem compressão, e para a gente poder fazer da nossa forma, a gente coloca aqui em manual. Então, beleza, coloquei em manual. Vocês vão ver aqui que está no formato PNG, né? Então, se você estiver utilizando a imagem JPEG, você pode colocar aqui o formato em JPEG, mas a grande maioria está sendo em PNG, então eu vou manter aqui como PNG. A resolução, eu vou continuar aqui mantendo a máxima para poder ter mais qualidade. Qualidade você pode colocar no médio mesmo, vai ficar bacana, mas a grande sacada é aqui no método. O método que sempre está aqui disponível, que sempre está marcado, né, é o fastest, que é o maior tamanho de arquivo e o mais rápido. Mas o que eu utilizo é o best, que é o menor tamanho de arquivo e o mais lento. Então ele demora um pouco mais para poder comprimir a textura, mas a qualidade sempre fica muito alta. Então eu vou esperar ele comprimir aqui e vou mostrar para vocês qual que vai ser a diferença de tamanho entre os que estão em No Compression. Eu vou colocar isso aqui no automático e esse aqui está no manual. Beleza, já terminou aqui para mim. Então vamos comparar aqui os tamanhos, tá? Lembrando que são os mesmos arquivos. Aqui embaixo, no modo automático, nós ficamos com 258 KB, né, de download. E no dispositivo, quando você baixar o filtro para o seu dispositivo, ou seja, quando você abrir o filtro, ele vai ocupar 407 KB. Já aqui o nosso No Compression, né, o modo de não compressão da textura, ele fez 433 KB, né, durante o download, e no dispositivo 471. E já nesse modo manual que eu acabei de ensinar para vocês, nós estamos usando 118 KB no download e 119 KB no dispositivo. Então a gente consegue perceber a diferença gigantesca entre a compressão do Spark, que é essa aqui de baixo, e a nossa compressão, que é essa aqui de cima. Então, além da gente ter uma qualidade melhor, a gente ainda consegue ocupar muito menos espaço dentro do nosso projeto. Então, assim você vai conseguir colocar um arquivo gigantesco aqui dentro, sem que você tenha mais problemas. É claro que a gente tem também outras técnicas de compressão, como, por exemplo, o tamanho dos arquivos, o tamanho das texturas. Então, muitas vezes você vai utilizar uma textura maior do que 1024
por 1024 e essa textura vai ocupar mais espaço aqui, mesmo que o Spark não aceite uma textura maior do que esse tamanho. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de comprimir, ou seja, na hora de otimizar o seu espaço aqui dentro do Spark. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é que nós temos, além aqui quando você está utilizando uma sequência de animação, né, uma texture sequence, ou quando você importa aqui uma sequência de texturas, o compression também funciona da mesma forma. Ele fica um pouco diferente aqui na direita, mas é do mesmo jeito, tá? Para ativar o no compression é ali do lado. Vou colocar aqui ele também para comprimir do mesmo jeito para vocês verem. Ali é o none de cima e aqui eu vou deixar o automático. Vamos esperar aqui um pouquinho para comprimir. Demora um pouco, viu, galera? Normal. Geralmente eu deixo comprimindo e vou fazer outras coisas no projeto enquanto ele faz essa compressão para mim. Tá, beleza, comprimiu e agora a gente já pode fazer a comparação. Aqui nós estamos com o None, né, que é o No Compression, 628 KB e 639 KB. Aqui com o manual, 302 KB e 306 KB. E no modo automático, 508 e 513. Então é uma economia de quase 50% aí, que vai dar bastante diferença, que vai fazer a diferença entre colocar aquela coisa que você quer a mais no seu filtro ou não. Beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações e também seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, o vídeo de hoje é isso. Valeu, galera. Falou e até a próxima.